Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o SomaSci. Essa função é extremamente importante, muito utilizada em qualquer planilha de Excel. O conceito dela é simples, ela somente soma se uma determinada condição acontecer. Então, se eu tiver uma tabela onde eu tenho várias vendas e eu quero saber as vendas de um determinado vendedor, então, quando tiver aquele determinado vendedor, ele vai realizar a soma. Então ela é muito prática e das fórmulas que eu utilizo no dia a dia, ela sempre está. A soma-se, a conte-se, soma-cis, conte-cis, o PROC-V, o índice CORRESP, são as fórmulas mais utilizadas. Beleza? Quem gostou já clica aí no curtir e se inscreve no canal para receber novas dicas. Simbora! Que cara mais engraçado. Olá pessoal, estou aqui agora no exemplo. Eu tenho uma tabela aqui que normalmente encontramos no dia a dia. Tem os dados da categoria, fabricante, loja, vendedor, data da venda e valor da venda. Essa tabela eu quero extrair algumas informações dela e colocar nessa minha tela de resumo. Então, como colocar a quantidade de vendas por cidade e seu total? Para esse caso, vamos utilizar a fórmula soma-se. Eu quero ter o somatório de uma determinada cidade. Então, vamos voltar aqui no meu relatório de vendas e eu tenho aqui cidade. Observe que eu tenho várias cidades. Como é que eu posso estar levando isso de forma rápida aqui e colocar todas as minhas cidades? É bem simples. A gente utiliza uma aba auxiliar, depois exclui. Eu seleciono o meu campo cidade, copio, abro aqui uma aba auxiliar, colo. Agora observe que ela se repete várias vezes. Vamos retirar essa repetição. Eu seleciono o meu intervalo, em dados, remover duplicatas. Pronto. Naquela minha tabela de vendas eu tenho 10 cidades. Agora eu quero organizar por ordem alfabética. Seleciono o campo de filtro, classifico, pronto. Eu já tenho aqui as minhas cidades, copio, colo valores. Pronto, já estou aqui com as minhas cidades. Agora sim, eu vou fazer a fórmula do soma-se. Como eu falei no início do vídeo, ele vai somar se uma determinada condição acontecer. E esse meu critério vai ser a cidade aqui, Belo Horizonte. E ele vai pegar um intervalo das cidades e depois ele vai pegar o intervalo da soma. Então coloco meu mouse aqui e começo a colocar a fórmula. Toda fórmula começa com igual. O nome da fórmula é soma-se. Qual é o intervalo? Observe que eu tenho aqui intervalo, que é a primeira pergunta que ele faz, depois ele faz o critério é o campo onde é o campo da condição, que é Belo Horizonte, e depois o intervalo da soma. Então esse intervalo é o intervalo, no caso, da cidade. Então, primeira pergunta que ele faz, quando eu boto soma-se e abro parênteses, qual é o intervalo? Então, eu venho aqui para vendas, seleciono o intervalo das cidades. Clique em ponto e vírgula. Aí ele vem aqui, qual é o critério? O critério é a minha condição, no caso, Belo Horizonte.
clico em ponto e vírgula. Qual o intervalo da soma? Eu venho para vendas e seleciono o intervalo do valor da venda. Fecho parênteses e aperto Enter. Então quer dizer que Belo Horizonte vendeu 38.298,87. Vamos checar lá. Vou filtrar só Belo Horizonte. Belo Horizonte, 38.298,87. 38.298, ok, tá batendo. Como é que eu faço para as outras? Basta selecionar, colocar o mouse no canto inferior direito, que ele modifica e arrasta a fórmula. Pronto, já fiz vendas por cidade. Total 361.081,11. Tiro o filtro aqui, vamos ver se todas as cidades está batendo o valor. 361.081,11. Beleza. Essa função é melhor do que a tabela dinâmica, porque caso você venha acrescentar valores, uma nova linha, vou botar aqui eletrodoméstico, vou colocar aqui Rio de Janeiro, botar aqui 200 mil. 2, 3. Coloquei mais uma nova linha para Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro ele já soma. Ao contrário de tabela dinâmica, você teria que atualizar a tabela dinâmica ou então aumentar até o intervalo de linhas da tabela dinâmica. Então, essa opção, em termos de você entregar um relatório gerencial, é bem melhor utilizar SOMA-SI, CONT-SI do que a própria tabela dinâmica. No caso, vamos supor aqui que Campos não teve nenhuma venda. Então, vamos filtrar aqui e retirar a cidade de Campos. Vou apagar o nome da cidade. Para apagar essas linhas todinhas aqui, clicar com o botão direito, excluir. Campos, como ele não localizou nada, então quando faz um SOMA-SI, ele coloca 0. Beleza? Agora vamos para vendas por vendedor. A mesma coisa. Primeiro eu tenho que colocar todos os vendedores aqui. Depois fazer a SOMA-SI deles. Então vem aqui em vendas. Na minha tabela de vendas. Vendedor. Eu seleciono. Copio. Faço o que eu tinha feito e colo aqui. Faço o que eu tinha feito com cidades. Eu vou retirar as duplicadas. Dados. Remover duplicado. Eu posso filtrar também aqui. E classificar por ordem alfabética. Colar valores, nome dos vendedores e fazer a fórmula igual SOMA-SI intervalo aonde estão os vendedores, porque esse próximo intervalo é o intervalo da soma, que eu quero o total de vendas. Então esse intervalo é o intervalo dos vendedores. Então venho em vendas e seleciono vendedor, coluna I, ponto e vírgula. Qual o critério? O critério é a condição. Para essa linha eu quero que ele procure o vendedor Aline Suter.
Então, ponto e vírgula, intervalo da soma, no caso é o total de vendas que eu estou querendo essa informação. Então seleciono o total de vendas. Fecho parênteses, aperto Enter. Pronto. Então eu sei que a Ana Teixeira vendeu 29.221,12. Beleza? Fazer para a loja também. Então, loja. Mesma coisa. Copio a loja. Tiro os repetidos. Depois essa tabela a gente apaga no final dessa transformação, ok? Dados. Remover duplicatas. Aqui eu estou fazendo mais rápido, porque isso daqui vocês já me viram fazendo um exemplo primeiro. Classifica, copia, clica no botão direito, colar valores. Pronto, código das lojas e o total. Mesma coisa, soma, se intervalo, este é o intervalo da loja. Entro na minha tabela de vendas, seleciono o intervalo da loja, qual é o critério? O critério é o campo aqui que especifica a loja, o intervalo da soma. No caso, a gente quer o valor das vendas, a soma de valor das vendas. Então, seleciono a coluna F, fecho parênteses, pronto. Observe que aqui tem o 556.050,11. Aqui o mesmo valor, 556.050,11. E aqui o mesmo valor, 556.050,11. Aqui quando a gente faz uma apresentação de um resumo desse gerencial, essas bordas que estão aqui transparentes, você pode tirar. Tirando a grade aqui, ó, eu venho aqui em exibir, eu tiro os títulos e tiro as linhas de grade. Olha como fica mais interessante. Eu posso também colocar umas bordas somente nessas informações que eu tenho aqui. Ok, pessoal? Eu vou deixar na parte do comentário desse vídeo algumas outras aulas que eu já vim realizando, como Conte-se, Conte-sis e outros lá do meu canal, beleza? Curtiu aí? Clique em curtir, se inscreva no canal para novos vídeos. Valeu, obrigado.